Fala pessoal, beleza? Tô trazendo um vídeo aqui para discutir uma coisa que eu achei interessante agora que a Série B chegou na metade do campeonato, né? Na metade da temporada dela. Sobre uma experiência que eu fiz, um projetinho que eu fiz aí de over 0,5 FT numa entrada pré-live ou quase pré-live ali nos primeiros minutos do jogo. Primeiro eu vou contar então um pouco do porquê eu pensei isso aqui, né? Qual é a história dessa ideia. E depois eu vou mostrar uns resultados bem esquisitos e bem interessantes aqui, que eu acho que podem ser explicados pela mudança no cálculo dos acréscimos dos jogos. A Série B é conhecida por muita cera, né? Os jogadores enrolarem muito em campo, principalmente goleiro fingindo aquelas lesões ridículas, estúpidas, né? Que o cara fica lá passando a mão na coxa que nem um idiota e pedindo atendimento, enquanto o juiz fica em pé que nem um palhaço lá também, mostrando o relógio para ele. E parece que esse aumento nos acréscimos, né? Não sei quem acompanha, mas a Série B está tendo aí às vezes muitos jogos, né? 10 minutos de acréscimos no FT, normalmente pelo menos 5 minutos de acréscimos no HT, né? E eu me pergunto aqui se essa diferença de resultados pode ter sido causada por isso aqui, né? Porque a gente tinha antes, em média, mais ou menos 7, 8 minutos de acréscimos totais nos jogos da Série B até ano passado. Geralmente 3 minutos no HT e 5 minutos no FT. E agora a gente está tendo até 15, 16 minutos, muitas vezes, de acréscimos no HT, contando HT e FT, né? Então, não sei, né? Mas eu quero mostrar uns resultados aqui, né? Então, em primeiro lugar, de onde veio essa ideia de testar isso aqui? Over 0,5 FT numa entrada pré-live ou nos primeiros minutos de jogo. Eu observei na La Liga um fenômeno bastante interessante. Que fenômeno é esse? Os jogos no início do campeonato, eles vão com a odd pré-live calculada muito em função do que se espera das equipes e em função das temporadas anteriores. Então eu observei no ano passado na La Liga, eu já tinha observado isso um pouco na Série B de 2022, e depois quando a La Liga começou, aí eu observei isso de fato, assim, né? Que o que acontece é que nessas ligas que são consideradas under, você vai ter a odd do over 0,5 FT geralmente maiores do que 1,10. Aí um time ou outro que se espera mais, ele terá essa odd bem menor. Por exemplo, lá na La Liga, o Real Madrid. Você nunca vai ver o Real Madrid, mesmo o Real Madrid jogando fora de casa, você não vai ver essa odd do over 0,5 FT 10 ou 1,10 ou mais, né? Você vai ver essa odd sempre menor. E também muito do Sevilla jogando em casa, Valência até na temporada passada nem tanto, né? Mas até então era um time também que se encaixava muito nesse padrão. E o que ocorre e eu observava é que você calcula essas odds de acordo com o padrão da liga, só que muitas vezes quem dá aquele 0 a 0, que dá corpo para essa estatística da liga ser under, são exatamente os times grandes, né? É só lembrar, por exemplo, que na primeira rodada da La Liga do ano passado, era um jogo do Barcelona em casa e o Barcelona empatou 0 a 0. Não me lembro agora se foi contra o Almeria ou se foi contra o Girona, mas ocorreu logo de cara assim um empate em 0 a 0 na primeira rodada justamente do Barcelona, que começou ali com uma odd 1,06, né, para over 0,5 FT, 1,07. Era o primeiro jogo do Lewandowski no Barcelona, né? E aí eu fiquei observando, né, aquilo, eu olho os mercados, e como eu trabalho com a liga, eu trabalho com os piores times também, né, Getafe, Cádiz, e sempre observando esses times começando com odd do over 0,5 FT, 1,13, 1,15, muitas vezes 1,16, e o time fazendo gol, fazendo gol, fazendo gol, fazendo gol, o time sem nenhum 0 a 0
e a odd sempre lá em 1,10, 1,15. E acabou assim a primeira parte da La Liga, né? Terminou ali a rodada 19. E quando eu fui ver a estatística de 0-0 da La Liga, era de 6%. 6% dos jogos em 0-0. Era uma estatística muito impressionante para a La Liga. E automaticamente eu identifiquei que se uma pessoa tivesse entrado de forma linear no 0,5 FT da La Liga, né, trabalhando sempre com a odd ali 1,10 ou 1,11, eu colocaria 1,11 por segurança, ele teria ganhado dinheiro. Porque ele não ia entrar em vários 0 a 0 que ocorreram ali de Barcelona. Se eu não me engano, teve também um 0 a 0 no primeiro turno, que foi Real Madrid e a Real Sociedad, que também era uma odd muito baixa. Então, se a pessoa tivesse entrado de forma linear no 0,5 FT, ela teria ganhado dinheiro, né? O mercado não estava entendendo que a La Liga estava tendo mais gols ali nessa temporada. E aí eu pensei método não, é um teste, né? Não dá pra chamar isso aqui de método, é um teste, de fazer isso na Série B. A Série B, ela tem esse perfil de começar os jogos com essas odds bem maiores, assim, por volta de 1,15, 1,16, mas geralmente, assim, por volta de 1,13. Então, eu pensei que uma odd interessante para a La Liga seria por volta de 1,11 e da Série B seria 1,13. Então eu comecei a fazer essa entrada de forma linear e eu esperava que o lucro no final disso aqui, no final dos 190 jogos, né, que foi o que, aliás, a Série B terminou com 188, né, tá devendo 2 jogos aí que foram passados para frente, e eu esperava tipo uma stake de lucro, sabe? Eu esperava isso. E para mim, se fosse uma stake só de lucro, se terminasse com uma stake de lucro, para mim tava ótimo. Eu acharia incrível e sensacional. Você pensa, você está fazendo um método praticamente pré-live para entrar de forma linear, sem ter que analisar nada. Simplesmente você olha lá, tem lá a odd que você quer, você coloca a stake e pronto. E esse aqui, né, é o dado de 0 a 0, então, da Série B nesse primeiro turno. Apenas 7%. Né? Os jogos tiveram apenas 7%. Opa, tô com o mouse em cima aqui. Pô. Os jogos tiveram apenas 7%, né? São 14 jogos no total que acabaram em 0 a 0. Então, na planilha aqui, né? Tá aqui o resultado que eu tive dessa entrada. Agora eu lamento, né, ter feito o teste com R$ 10 só, né? Mas é claro que não tinha como eu saber que isso ia acontecer, né? Depois que a gente já fez tudo, a gente lamenta. Podia ter feito com 100, com R$ 1.000, né? Mas fiz com 10 só. E tem aí, né, no total aqui, né? 64, 64,11, 6,4 stakes de lucro. Mas aí como eu entrava? Eu entrava só pré-live? Não. Se a odd já tivesse pré-live 1,13 ou mais, eu entrava pré-live. Se a odd tivesse 1,11, geralmente acontece em vários jogos, né, esse 1,11, eu esperava até o minuto 6. Mas era assim, bateu o minuto 6, 5,59 eu já clicava para tirar a stake do mercado. Não esperava 10 segundos, não esperava mais 5 segundos, não esperava nada. Por mais que a odd tivesse ali já 1,12 e o lay no 1,14, eu não esperava. Eu já saía do mercado porque, né, teste a teste, a gente tem que levar o negócio a sério. E aí, tive esse resultado aqui que, né, impressionante, né? Então, foi então de abril, né? Em abril foi uma quantidade menor de jogos, estava começando ali. Então eu terminei abril com quase uma stake de lucro, 8,87. Aqui eu achava que estava normal, né? Que ia ficar depois só trocando a partir daí. Aí eu termino aqui maio com 31,38. Junho
termino com 39,69 e a rodada 19 agora em julho com 64,11. O último jogo que eu consegui entrar foi ontem, foi Londrina versus Botafogo, e o jogo do Vitória não deu para entrar, a odd não chegou a tempo ali dos 6 minutos no 1,13 e eu não entrei. Até acabou saindo gol lá no final do jogo, né? Eu não teria head, mas mesmo assim, e eu tive um drawdown máximo aqui de 18 e alguma coisa, em algum momento aqui, ó. Juntou 2 heads aqui, teve um drawdown aí de quase 2 stakes, né? Então, é um resultado assim, bem interessante, e eu me pergunto se isso aqui tá vindo de acordo com essa coisa dos acréscimos. Eu tenho uma leve impressão que é isso aí mesmo, tá? Mas aí eu quero mostrar, agora que a gente tem o backtest, né? Eu quero mostrar as temporadas passadas, o que aconteceu, né? Então, a gente vê aqui que essa aqui é a 22, né? Essa aqui é a temporada 22 da Série B, só que aqui é o resultado da temporada completa, né? 13% de 0-0. E a temporada 21, 12% de 0-0. Só que o que tem aqui de muito interessante nestes números é a quantidade de 0-0 que teve até o fim da rodada 19. Na temporada de 2021, a Série B teve 19 não, a Série B teve 18 jogos 0-0 até a rodada 19. A gente sairia daí com lucro, né? A gente teria lucro nessa entrada. Só que aqui na temporada de 2022, que foi a Série B que teve Vasco, Grêmio e Sport Recife descendo da Série A, né? A gente teve 32 0-0 da rodada 1 até a rodada 19. E aí seria um prejuízo absurdo. Agora que tem um backtest, eu consegui fazer ali para mostrar, né? Então vou mostrar aqui. Esse aqui é o resultado. Esse aqui é o backtest lá do layback, né? E esse aqui é o resultado. Tem o resultado aqui até maio, né? Até 28 de maio que vai. É de 28 de maio para trás, né? Que o backtest trabalha. Você vê aqui que está bastante compatível com o resultado que eu tive. Ocorreram aqui 4 heads dentro da estatística que eu coloquei. A gente vê que realmente eu tomei 4 heads até dia 28, né? Então aqui é abril, né? No último dia de abril, no último jogo de abril, eu tomo o primeiro head e depois vou tomar mais 3 em maio, né? Ó, 2, 3, 4. Você vê que aqui tá batendo direitinho. E o lucro que eu tenho ali no final de maio é aqui de 31,38. E aqui ele está marcando 36,60. Deu alguma diferença. Ah, não, tem também um jogo que eu não consegui entrar com a stake toda. Tá um pouco mais alto aqui, né? Mas eu tenho que lembrar que pode ser que alguns jogos começaram com a odd 1,11, né, que eu coloquei aqui, porque é geralmente o que eu aceito no pré-live para olhar se o jogo vai chegar. Às vezes alguns dos jogos eu não entrei, como é o caso do jogo do Vitória ontem, que o 1,13 não chegou até o minuto 6, né? Então, às vezes alguns desses jogos, ele provavelmente aqui está contando e o gol saiu mesmo, né? Então, ou talvez também o jogo começou 1,11 e o gol saiu antes da odd chegar no 1,13, porque ocorreram alguns casos também de gol no primeiro minuto e tal. Então, né, aqui o backtest do layback mostrou bem aqui a experiência que eu tive fazendo a entrada na mão, né? Tá bem compatível. Mas olha agora a temporada 2022. Um resultado aqui
absurdo, né? De menos R$ 101 em quantos jogos? 100, 134 greens, 29 heads, né? 100 seria entradas em 163 jogos. Aqui na temporada 2023 eu entrei em 135, né? São 135 jogos. E aqui eu entraria em quase 160 e teria esse prejuízo aqui. Mas o que é interessante é quais que são os maiores responsáveis por esse prejuízo absurdo aqui. Grêmio, menos 51. Sport Recife, menos 46. Aí tem o Vila Nova aqui, tá, beleza, né? Guarani também. E tem o Vasco também aqui com um prejuízo interessante aqui também de 18, né? Só tirando esses grandões, né? Já ficava ali praticamente, já ficava positivo, né? A entrada já ficava positivo, só de tirar esses três aqui. Aí eu até acredito, eu não posso afirmar isso, é óbvio, né? Eu até acredito que em jogos do Vasco, do Sport e do Grêmio, lá na Série B 2022, a odd não chegaria no 1,13 até o minuto 6. Eu acredito que não, né? Então eu acho que eu evitaria boa parte desses jogos do Grêmio, evitaria boa parte dos jogos aqui do Sport, do Vasco. Eu acho, né? Não tem como afirmar isso. Até mesmo que a média da odd aqui fica em 1,15, né? Você vê que as odds do 0,5 FT, elas já estavam, né, bem mais puxadas. Aqui 1,15. A gente vê que em 2023, nesse primeiro turno, a gente teve a odd na média de 1,13. E aqui o resultado de 2021 é o resultado que eu esperava ter em 2023, né? Que eu falei, né? Que se fosse uma stake de lucro, eu já acharia sensacional, assim, fantástico, né? E a gente teve aqui, né? Chegou ali até 23 ali, duas stakes ali no finalzinho, mas pegou um head e terminou com 1,4 stake e uma média de 1,14, então. E aí, aqui a gente não vê esse mesmo padrão, né? Não tinha muitos times. Não tinha. Você tinha dois times considerados assim grandes times do futebol nacional, né? Botafogo e Vasco. E não tinha. Assim, não querendo sacanear ninguém do Cruzeiro, né, galera? Porque o Cruzeiro já estava na Série B aí há 2 anos, né? Se eu não me engano. Não sei, acho que era 2 anos, né? E teve o resultado aqui que eu esperava ter em 2023, né? Então, eu acho que é um exemplo aqui de como o mercado muda, né? De como não como o mercado muda, mas ou como o mercado tenta se adaptar às mudanças que as ligas vão proporcionando ao longo do tempo, né? Agora, eu não sei se existe aqui um caminho para trabalhar com isso aqui, né, com esse tipo de coisa. Eu não sei se esse resultado daqui mostra uma possibilidade de fazer essa entrada, né? Isso aqui é o tipo de. Se isso aqui fosse virar um método, precisaria de pelo menos aí, como eu vi ali no backtest, pelo menos umas 3 temporadas para ter alguma certeza de que isso aqui pode, de alguma maneira, funcionar. Então o que eu vou fazer agora é que eu vou repetir isso aqui na La Liga. Na Série B eu usei como exigência essa odd de 1,13 e eu acho que na La Liga essa odd pode ser 1,11. Então, eu vou agora repetir esse teste aqui na La Liga, trabalhando com a odd 1,11. Chegou no 1,11 até o minuto 6, a gente entra. Se for mais do que 1,11 ou mais pré-live, já entra pré-live mesmo, né? E vamos ver aí o que vai dar, né? Vamos ver se existe mesmo um caminho para ganhar dinheiro de forma tão simples, né? Uma entrada tão simples, tão simples. Caramba, olha essa subida aqui, hein? Então é isso aí. Só queria compartilhar esse projetinho que chegou no fim.
e até a próxima aí, um abraço.